6 e 7, nós vamos observar agora Jó respondendo isso. E aqui eu vou acelerar, tá bom? Eu vou acelerar nesses capítulos porque agora os discursos são longos, são linguagens poéticas, são linguagens que existem ilustrações e é muito pesado, é difícil muitas vezes de entender. Então, apertem os cintos aqui que o piloto não sumiu. O piloto está aqui e nós vamos acelerar o avião. Tá bom? Mas é isso, porque nos capítulos 6 e 7, ele está respondendo justamente aquela ideia de Elifaz, onde agora ele vai dizer assim, onde ele fala, olha, resolve tudo isso, e que a sua vida será restaurada. Mas nos esquecemos que agora, nesses capítulos 6 e 7, justamente nós temos, Jó revela o seu estado, num sofrimento relacional. Jó está agora acometido de uma amargura, onde agora não vê mais esperança de restauração para a sua vida. Mesmo que o amigo ofereça erroneamente a ele e questiona agora a própria vida dele, ele dizendo assim, olha, você se esforce, resolve a sua vida, que a sua vida será restaurada. Jó revela nesses capítulos 6 e 7, ou questiona pelo menos, se ele quer viver isso de novo. É interessante aqui, meus queridos irmãos, que nós vamos olhar nesse relato longo que Jó descreve aqui nos capítulos 6 e 7. Será que eu quero ser restaurado? Mesmo sabendo que Deus é capaz de fazer isso, mesmo sabendo que Deus pode restaurar todas as coisas, mas de fato é isso que eu quero. Diante do sofrimento, diante daquilo que eu estou passando, eu entendo aqui que o próprio Jó tem a compreensão do poder de Deus de restaurar a sua vida, apesar de não estar revelado nas suas palavras, mas ele lamenta aqui a sua condição e expressa o sentimento do seu coração. Será que eu quero a restauração mesmo? Será que o melhor caminho não seria a morte? É muito interessante porque nós vamos observar esse homem agora amargurado e nessa amargura aqui, brotando todos esses questionamentos e mesmo com uma luz de esperança que ele não enxerga, ele questiona, vale a pena? É como que se fosse aqui, irmãos, lembrando de Lázaro quando foi ressuscitado por Cristo Jesus. Para que ressuscitar Lázaro se ele vai morrer novamente? Estou falando esse exemplo aqui apenas para ilustrar aqui. Para que Lázaro ressuscitar se depois ele vai morrer novamente, teremos de passar novamente pelo luto? Você já tinha pensado nisso? Você já tinha pensado que Jesus ressuscita um homem morto, onde ali ele está agora, e todos os seus familiares lidando com o luto, mas depois disso, Jesus morre, não sabemos mais a história de Lázaro e suas irmãs, mas provavelmente eles morreram. Ou seja, esse homem passou pela morte 2 vezes. Passou pelo trauma da morte 2 vezes, sua família ficou enlutada 2 vezes. Será que eu quero? Deixa eu morto, Jesus, não me ressuscita, porque eu não quero mais passar por isso. Talvez Jó pensaria assim. E Jó tem essa compreensão. Parece Jó, no capítulo 6 e 7, está dizendo, olha, Deus, me deixa em paz. Me deixa morrer em paz. Porque eu já estou morto. Quero voltar à vida. Ou viver tudo aquilo depois de ter passado por tudo isso novamente? Por isso aqui, irmãos, eu quero trazer nesses 2 capítulos essa ideia teológica desse sofrimento relacional, onde nós vamos observar aqui esse sofrimento na relação com Deus, o sofrimento na relação com os seus amigos e nessa relação com a própria vida. Viver é sofrer em todos os aspectos relacionais da nossa vida. Não é à toa que muitas vezes, diante do sofrimento, queremos ficar sozinhos, calados, longe de pessoas. Não é à toa que, diante do sofrimento, nós vivemos uma vida de introspecção, numa vida, muitas vezes, de reclusão, e queremos não falar sobre o assunto.
E mesmo que alguém diga para você e traga uma mensagem de esperança, muitos diante desse sofrimento vão dizer assim: eu prefiro que nem seja restaurado, porque eu sei que eu vou passar por outros sofrimentos. Tamanha é a dor que muitos de nós, ou que muitas pessoas, muitas vezes vão passar. Olha só que interessante, porque agora eu acordo e estou sofrendo. Eu vou dormir pensando no sofrimento. E ele vai até dizer aqui, né, que quando ele dorme, ele tem sonhos que o perturbam, inclusive, nesses 2 capítulos aqui. Jó vai descrever que isso é um sofrimento demais e questiona aqui justamente se de fato ele quer isso. E aqui nós vamos observar nesse primeiro capítulo, e eu sei que está pequenininho aqui, tá bom? Por isso que eu falei que nós íamos voar aqui. Porque eu vou ler o capítulo, mas eu vou destacar apenas essas frases que estão em laranja aqui, dentro desse contexto. Apesar de passar aqui, então, se prepare e acompanhe a leitura aí comigo, tá bom? Na sua Bíblia, no seu aplicativo. Ele diz assim: então Jó respondeu: se minha queixa de fato pudesse ser pesada. E contra ela, numa balança, se pusesse a minha miséria. Esta, na verdade, pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão encravadas em mim, e o meu espírito sorve veneno delas. Os terrores de Deus se armam contra mim. Será que um jumento selvagem surra quando está junto à relva? Ou será que um boi berra junto ao seu pasto? Pode-se comer sem sal o que é insípido? Ou haverá sabor na clara do ovo? Aquilo que a minha alma recusava tocar, isso é agora a minha comida repugnante. Quem dera se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que desejo. Que fosse do agrado de Deus esmagar-me, soltasse as suas mãos e acabasse comigo. Isso ainda seria a minha consolação. E eu saltaria de contente na minha dor, que é implacável, porque não tenho negado as palavras do Senhor. Por que esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Por acaso a minha força é uma força de pedra? Ou é de bronze a minha carne? Não encontro socorro em mim mesmo, foram afastados de mim os meus recursos. Quando nós olhamos para esse início do capítulo 6, nós vemos Jó aqui, nos versículos de 1 a 13, justamente dirigindo a sua vida a Deus e questionando isso, essa relação com Deus. Deus, a minha relação com o Senhor é pesado, porque eu me sinto ferido pelo Senhor. É interessante que Jó pensa que se morresse, o livraria inclusive de falar coisas desagradáveis a Deus, blasfemar e justamente não ter negado a Deus Santo as suas palavras. Mesmo seus amigos dizendo que Deus retribuiria as suas bênçãos, se Jó voltasse para Deus, ele não tem vigor e forças, nem desejo para viver essa restauração. O peso da sua dor é impossível de ser medido. Inclusive ele compara, se fosse possível medir a areia do mar e a minha dor, provavelmente a minha dor seria mais pesada que toda a areia do mar. Seus clamores são equiparados a um animal, a um jumento, a um boi que reclama diante da necessidade não atendida pelo seu dono. E disso aqui Jó entendia, porque ele era um pecuarista. As palavras do amigo Elifaz, inclusive, são insípidas, como clara de ovo, difícil de engolir. Ele não era o Rocky Balboa que quebrava o ovo no copo e tomava assim, para ter forças. Nem isso dava força para Jó, nem isso levantava Jó, o fazia levantar de madrugada, como flechas envenenadas da parte de Deus, se estivessem cravadas sobre ele. Seu sofrimento, não que se refere às suas perdas, mas é saber que agora a impressão é que Deus se tornou o seu próprio inimigo. Há um sentimento de Deus ser silenciado, virado as costas, e agora Jó não mais viver aquela amizade com Deus, mas estar agora se tornando um inimigo de Deus, viver a inimizade de Deus. Essa é a dor de Jó. É isso que ele descreve nesses versículos. Onde agora a relação com Deus, essa relação que eu tenho com o Senhor, de antes amigo, parece que ele se tornou meu inimigo.
E essa relação, essa vida é muito pesada. Essa vida com Deus, ela é muito dura. Parece que Deus há um peso em relação a isso. Existem verdades sobre essa questão. Existem verdades sobre a nossa relação com Deus, de justamente ser muito pesada, insuportável para o homem. Não é à toa que quando Deus tira o povo de Israel do Egito, o povo se assusta com Deus, descendo, por exemplo, no Monte Sinai. E eles dizem, olha, nós não vamos falar com ele. Coloca um representante, Moisés, fala e intercede por nós, porque certamente morreremos. E essa relação com Deus é extremamente dura e pesada. E hoje nós sabemos que não vamos conseguir viver essa relação sem aquele que leva esse peso por nós, que é Cristo Jesus. Entenda aqui, meus queridos irmãos, que Jó vive esse sofrimento relacional com Deus. Conviver com Deus se tornou pesado para ele. Não conviver ainda mais. Deu para entender aqui? Conviver com Deus é pesado, mas não conviver como se Deus fosse o seu inimigo se torna ainda mais pesado, mas é essa relação que agora Jó pensa ter com Deus. Uma convivência com Deus que agora é muito difícil. Uma relação com Deus que é muito difícil. É interessante, irmãos, porque nós vamos observar parte dessa relação e desse sentimento de Jó. Sabem quem? Na pessoa de Cristo Jesus. No momento da sua vida, quando o Senhor Jesus, no momento de maior sofrimento, agonia, tentação, ele vira para Deus e diz, Deus, por que me abandonastes? Deus, porque eu sinto do Senhor que o Senhor virou as costas para mim. Deus, porque eu sinto que nesse sofrimento pesado, essa relação de como que o Senhor se tornasse meu inimigo é pior ainda. E naquele momento Deus se torna inimigo de Cristo Jesus, por causa dos nossos pecados. Deus, por quê? Quando nós olhamos para a vida de Cristo Jesus, naquele pior momento, naquele momento de mais dor, nós vemos apenas um silêncio de Deus diante da sua oração. E Jesus, sabendo que agora se fez inimizade entre Deus e o Filho de Deus, por causa dos nossos pecados. Por isso a vida, a relação com Deus, ela justamente esse sofrimento relacional de muitas vezes nós, inclusive crentes, de saber o que temos que fazer em Cristo Jesus, mas se nós não fizermos na força de Cristo Jesus, isso se torna um inferno, mesmo fazendo as coisas de Jesus, mas fazendo as coisas de Jesus sem Jesus. Deu para entender aqui? Muitas das nossas tristezas na nossa relação com Deus, muito das nossas ansiedades, das nossas apreensões, dos nossos medos, são infernais, mesmo eu crendo em Deus. Porque eu tento viver isso sem Cristo Jesus. Quando você está ansioso, a primeira coisa que você faz é orar para Cristo Jesus? Você faz isso? Estou ansioso, deixa eu cair e me prostrado em oração. Não, eu vou tentar resolver o problema. Mando um WhatsApp para um, ligo para o outro, faço isso, faço aquilo. Depois eu penso em orar. Não é assim? Quando você está com medo, você busca outras alternativas, você busca até pessoas, mas só depois você pensa em buscar Deus em Cristo Jesus para você lidar isso, diante de Deus com tudo isso. Queridos irmãos, essa relação é extremamente dura, mas em Cristo Jesus isso se torna suportável. Eu lembro, por exemplo, dos discípulos convivendo com Cristo Jesus. É fácil conviver com alguém que sabe o que você está pensando? É fácil conviver com alguém que sabe o que você está sentindo? É fácil conviver com alguém que é o Filho de Deus e que sabe as suas motivações?
É fácil conviver com alguém que não dá para dar um sorrisinho e pensar naquele sorrisinho sarcástico, irônico, às vezes até hipócrita da minha parte, e saber que ele sabe tudo que está no meu coração. É fácil conviver com uma pessoa assim? É fácil. Os discípulos conviveram com alguém assim. Essa relação é extremamente dura, pesada, e ela só pode ser vivida em Cristo Jesus, porque mesmo Jesus sabendo disso, Ele ainda continua perdoando, Ele ainda continua redimindo, Ele ainda derrama o seu sangue para perdão dos pecados. E aqui se torna suportável. Deu para entender? Por isso Ele é o nosso Cristo. Porque seria impossível, como foi para alguns, conviver com Jesus. Para alguns, inclusive, foi tão impossível que traiu Jesus. Para alguns foi tão impossível isso que no momento mais precioso simplesmente diz: não conheço esse Jesus, não conheço, nunca vi. E dias antes estava dizendo: eu vou morrer junto com o Senhor. Lembra do Pedrão? Porque é pesado. Porque tentaram viver essa relação com Cristo Jesus sem o próprio Cristo. O sofrimento relacional de Jó continua, está bem pequenininho ali, num sofrimento agora relacional com seus próprios amigos. Aí nos versículos 14 a 30, Jó agora direciona a sua acusação para aqueles que deveriam aqueles que deveriam consolá-lo, ajudá-lo. O que você espera de um amigo? Que ele ajude. Ele diz assim: ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, mesmo ao que abandonou o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos, me enganaram. São como um ribeiro, como torrente que transborda no vale, turvada com gelo e com a neve que nela se esconde, torrente que seca quando o tempo aquece e que o calor desaparece do seu lugar. As caravanas se desviam dos seus caminhos, sobem para lugares desolados e perecem. As caravanas de Temá procuram essa torrente, os viajantes de Sabá por ela suspiram, ficam envergonhados por terem confiado e quando chegam ali ficam decepcionados. Assim também vocês não me ajudaram em nada. Vêm os meus males e ficam com medo. Por acaso pedi que me dessem recompensa? Ou que da riqueza de vocês trouxesse algum presente? Será que pedi que me livrassem do poder do opressor? Ou que me resgatassem das mãos dos tiranos? Ensine-me e eu me calarei. Mostre-me em que tenho errado. Como são persuasivas as palavras retas. Mas o que é que a repreensão de vocês repreende? Por acaso vocês pensam em reprovar as minhas palavras, ditas por um desesperado ao vento? Até sobre um órfão vocês lançariam sortes e seriam capazes de vender a um amigo. Agora, pois, tenham a bondade de olhar para mim e vejam que eu não estou mentindo na cara de vocês. Por favor, mudem o seu parecer e que não haja injustiça. Mudem de parecer e a injustiça da minha causa triunfará. A iniquidade em meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir coisas perniciosas? Jó deu um sabão nos seus amigos. Jó dirige um ataque amargo, sarcástico aos seus amigos. Ele compara os seus amigos como um ribeirão, como um riacho sazonal, em que muitos agora se decepcionam na esperança, diante da viagem, encontrar água, mas quando chega lá, não tem água, só seca. Esses são os amigos que decepcionam Jó. É aquela torneira que você tanto espera para você matar a sua sede, mas quando você encontra apenas ar, não água. A amizade desses amigos agora não é retribuída como aquilo que se deveria retribuir. E é interessante porque aqui nós não estamos falando de amigos de bar, amigos que nós temos no Instagram, de amigos que simplesmente nós temos ali na empresa. As próprias palavras em hebraico para definir essa relação de Jó, ela é caracterizada pela lealdade.
Existe uma expressão no Antigo Testamento, que é uma expressão hebraica que nós chamamos de Hesed, o amor leal de Deus. Ela representa isso. E essa palavra é utilizada para com esses amigos, onde não se tratava apenas de amiguinhos de colégio, amiguinhos de Instagram, mas havia um pacto de lealdade com esses amigos. Não é uma lealdade onde apenas, e aqui eles até Jó questionam, eu pedi alguma coisa para vocês? Eu pedia que vocês me ajudassem? Não. Mas de lealdade. Jó exige deles essa lealdade conforme o pacto que aqui foi feito. Eles não confiam, por quê? Porque eles não confiam e nem acreditam no testemunho de Jó. Eles olham para Jó e dizem, ele fez alguma coisa errada. E Jó diz, eu não fiz nada de errado. E eles continuam dizendo, você fez alguma coisa de errado. E Jó diz, vocês não são leais, porque vocês não acreditam em mim. Não confiam no meu testemunho. Mesmo aqui o amigo leal, onde agora, mesmo diante do seu pecado, ele mantém a sua própria lealdade, mesmo que seja para julgar e exortar o seu irmão. Mas eles estão com medo. Eles estão com medo agora e são rápidos em julgar. Jó, você tem um problema. Jó, eu não tenho pacto com você. Jó, não tenho uma relação com você. Porque vai que isso pega em mim. Vai que a sua maldição vem para mim. Deu para entender que tudo que Jó coloca aqui nessa descrição poética é isso que ele está dizendo? Jó os desafia a apontar os seus crimes. E a resposta é um silêncio. É esse tipo de lealdade e amizade que vocês vão oferecer. Jó o exorta a não compactuar com o erro, porque Jó não estava errado, mas acreditar que ele, Jó, é leal a Deus e nada fez para Deus. Logo, a lealdade aqui consiste, sofram comigo o meu sofrimento. E aqui existe o sofrimento relacional. Porque diante dessa lealdade eles deveriam, Jó, eu acredito na sua inocência e eu choro com você diante de Deus. Mas eles não fazem isso. Eles dizem, você pecou, ofendeu a Deus. A sua punição é justa. Você já falou a verdade e alguém não acreditou em você alguma vez? Você, como se diz, né? Juro de pé junto. O que significa jurar de pé junto? Eu juro de pé junto. Mas o que adianta jurar de pé junto? Eu juro de pé junto. Não existe pior, nada pior nessa vida que você jurar de pé junto que você está falando a verdade e alguém continuar dizendo, você está mentindo. Você quer ver como isso ocorre? Muitas vezes no nosso dia a dia a gente nem percebe. Numa relação de lealdade que nós temos. Qual é a relação de lealdade? Casados. O casamento. Você tem um pacto de aliança. E aí você chega para a esposa e diz assim, eu lavei a louça. E ela diz, você não lavou. Eu fiz, você não. Eu lavei, eu juro de pé junto. Eu botei a roupa no varal. Tudo bem que foi 5 minutos antes de você chegar, mas eu pus a roupa no varal. Eu juro, e ela diz, mentiroso, eu não acredito em você. Eu estou citando coisas banais, tá bom? Mas o que dirá de outras coisas? Como é que você sente? Você sente como Jó. Um sofrimento relacional. Onde aquele que deveria estar contigo, diante da verdade apresentada, está agora sofrendo, inclusive com isso, não colocar ideias ou coisas, teorias na sua cabeça e imaginar coisas. Alguma coisa ele fez. Diante de Deus. Esse é o amor leal que Jó reivindica para com os seus companheiros, para com os seus amigos. Essa é a lealdade. Aqui, irmãos, nós temos tantos sofrimentos. Irmãos da nossa relação que estão sofrendo. Deu para entender aqui? Sim ou não? Você tem amigos que estão sofrendo neste momento? Sim? Alguns sofrimentos, sem dúvida, são sofrimentos que nós mesmos causamos. Talvez pela falta de sabedoria,
Pecado, egoísmo, porque nós simplesmente não temos o temor de Deus. Mas muitos dos nossos sofrimentos não tem nada a ver com isso. Mas nós olhamos para irmãos que estão sofrendo e dizemos assim: tem algum pecado nele. Está pagando o preço. Está sofrendo isso por causa. Imagina que seja isso. Isso não é amor leal. Isso não é uma relação de lealdade. Ser leal, inclusive, é aquilo que Jesus fez nas suas relações enquanto esteve neste mundo, que mesmo manteve leal quando havia um traidor à sua mesa. Jesus abandonou a lealdade, mesmo sabendo que Jesus iria trair? Abandonou a lealdade? Não abandonou. Ele abandonou a lealdade para com o seu compromisso, para com Deus, para aquilo que ele acreditava? Não abandonou. Continuou sendo amigo de Judas, mesmo a Judas sendo seu inimigo. O amor leal que nós vemos, por exemplo, Jesus continuando amando Pedro, mesmo dizendo para ele: esta noite você vai me negar antes que o galo cante. Ou depois que o galo cante, né? O galo cantou e ele negou. Deu para entender? Continuou sendo leal a Pedro? Continuou sendo leal a Pedro, mesmo Pedro dizendo: tu me amas, Pedro? Não sei. Tu sabes que tu sabes. Uma resposta vazia, uma resposta evasiva. Ah, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe que eu te amo. Tu me amas? E o cínico continuava: o Senhor sabe. E Jesus continuou sendo leal. Tanto que ele diz: então, Pedro, apacente as minhas ovelhas. Entrego em tuas mãos esse ministério. Você entregaria esse ministério nas mãos de Pedro? Jesus faz isso porque ele continua sendo leal. Porque ele prometeu salvar, ele prometeu restaurar, ele prometeu transformar essas vidas. Queridos irmãos, na igreja muitas vezes é assim. Onde nós vamos na nossa relação com os nossos irmãos na igreja, pela lealdade a Deus e pela lealdade à igreja, sofrer inclusive com os irmãos que sofrem. Nós vamos inclusive agora lidar e sofrer junto com irmãos e os seus próprios pecados. Alguns falam assim: pastor, como é que você aguenta? Eu não aguento. Porque você ensina e o cara faz tudo errado. Você aguenta? Não aguento, tá bom? Eu estou falando sincero. Mas como é que o senhor aguenta? Por causa da lealdade a Cristo Jesus e à igreja do Senhor. Tá bom isso para você? Porque eu vou levar até o fim. Nem que for necessário pegar na alça do seu caixão. Nossa, pastor, credo. Eu vou fazer o funeral seu, mesmo você sendo desleal. Deu para entender? Isso é igreja. Mesmo quando você muitas vezes vai duvidar, mesmo diante da deslealdade, é assim a nossa relação com Deus, porque o meu pacto é com o Senhor, o meu pacto é com Deus. É quando o meu filho, por exemplo, os nossos filhos, mesmo dentro de um contexto onde eles pisam muito na bola, eu continuo sendo leal a Deus. Inclusive disciplinando, exortando, corrigindo. E sabe por que eu estou fazendo isso? Porque eu sou leal a Deus. Sabe por que eu continuo exortando você, meu irmão pecador, em amor? Porque eu sou leal a Deus. Porque se eu não me importasse, eu diria assim: tchau, vaza daqui da Igreja Batista da Vila Nova. Que o diabo te queime e te toste. Que você seja uma carne muito bem passada nas mãos do capeta. Credo, pastor. Mas eu faço isso? Claro que não. Ai, pastor, espero que não. Espero que não. Porque eu sou leal a Deus, eu sou leal ao Senhor, eu sou leal a Cristo Jesus e entendo que Cristo Jesus opera coisas que eu nem imagino. E chega pecadores aqui para mim e diz: pastor, eu fiz uma presepada. Pastor, olha, eu fiz uma bobagem. E eu faço assim: ema, cada um com seus problemas. Que você queime no inferno, miserável. É isso que eu faço. Você está arrependido? Estou, pastor. E muitos chegam chorando, arrependidos, lamentando. Eu ofendi a Deus. Não, cara.
Você reconhece o seu pecado? Você já pediu, peço perdão. Então vamos junto. Vamos junto nisso. Estou com você. Não vou compactuar com o seu pecado, mas diante do seu arrependimento, diante da sua contrição, meu querido irmão, nós vamos lidar com isso juntos. Esse é o amor leal. Esse é o amor de igreja. Esse é o amor que, por exemplo, um irmão, muitas vezes, que diante de uma bobagem que fez, diante de um problema que aconteceu, tem punições severas. E eu digo assim, joga para o diabo, é isso. Se for necessário, eu vou na delegacia, na penitenciária, levar uma Bíblia para você, orar com você. Está arrependido? Estou. Vai pagar pelo que você fez. Eu vou. E eu vou estar junto com você. Eu vou te visitar lá. Eu vou toda semana lá te ver. Vou estar orando por você. Vou te levar, vou fazer o seu funeral se for necessário. Deu para entender aqui, irmãos? É assim que Jesus fez. Eu sofro com meus irmãos o sofrimento do outro. Eu não fujo, eu não trato o sofrimento do outro como se fosse algo contagioso, como se fosse um câncer. Você quer ver uma coisa? Quer experimentar isso um pouco? Vem nas quartas-feiras aqui para você ver a barra pesada que é esse negócio. Sim, irmãos, as quartas-feiras, onde nós lutamos e sofremos com os nossos irmãos que sofrem. E continuamos orando por coisas que há anos Deus ainda não respondeu e parece que Deus está em silêncio, parece que Deus virou as costas, mas a gente continua orando até que Deus mostre a sua resposta. Estamos tão egoístas que nós não damos mais a importância a nada e queremos amigos da igreja apenas para os aniversários, para as festas, para as confraternizações, para o meu amigo lá no Facebook, no Instagram, é isso? É essa a sua relação na igreja? Para que você tenha seguidores nas redes sociais e te dê o like? Não. Esse é um relacionamento leal. E esse relacionamento é sofrido. Há uma relação de sofrimento com esses amigos. Mas para ajudar e para terminar aqui no capítulo 7, nós vamos observar aqui, eu coloquei aqui capítulo, eu esqueci de pular esse versículo, eu pulei esse slide 14 a 30, tá bom? Mas eu li todo aqui. Aí eu vou ler agora todo o capítulo 7, do capítulo 7, de versículos de 1 a 21 aqui nesse primeiro momento, tá bom? Mas você acompanha a leitura aí, porque agora Jó apresenta esse sofrimento em relação à sua própria vida. E aqui, irmãos, eu entendo que é algo desesperador, porque Jó diz assim, não é verdade que a vida do ser humano neste mundo é uma luta sem fim? Talvez se eu estivesse ouvindo isso de Jó, eu ia falar assim, verdade, Jó, concordo com você. Não é verdade? Ele está falando alguma mentira aqui? Não é uma luta sem fim? Não são os seus dias como os de trabalhador diarista, como o escravo que suspira pela sombra, como o trabalhador que espera pelo seu salário? Assim me deram por herança meses de desengano e me proporcionaram noites de aflição. Aí ele vai dizer assim, ao deitar-me pergunto, quando me levantarei? Mas a noite é longa e estou farto de me virar na cama até o amanhecer. O meu corpo está vestido de vermes e de crostas terrosas. A minha pele racha de novo em forma de pus. Reflexos da doença de Jó. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e se findam sem esperança. Lembra-te, ó Deus, do que a minha vida é um sopro e os meus olhos não tornarão a ver a felicidade. Os olhos de quem agora me vem não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já terei desaparecido. Assim como a nuvem se desfaz e passa, aquela que desce à sepultura jamais voltará a subir, nunca mais voltará para a sua casa, e o lugar onde mora nunca mais o conhecerá. Por isso, não reprimirei a minha boca.
Na angústia do meu espírito falarei, na amargura da minha alma me queixarei. Será que eu sou o mar ou algum monstro marinho para que te ponha sobre guarda? Quando digo, ó, meu leito me consolará, a minha cama aliviará a queixa, então me assustas com sonhos e me atemorizas com visões. Até dormindo, Jó é perturbado com sonhos. Por isso prefiro ser estrangulado antes a morte do que a tortura. Estou farto da minha vida, não quero viver para sempre, deixa-me em paz, porque os meus dias são como sopro. Que é o homem, para que te lhe des tanta importância, Deus, para que te dê atenção, para que cada manhã visite e que cada momento o ponhas à prova. Até quando não desviarás de mim o teu olhar? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal fiz a ti, ó espreitador da humanidade? Por que fizeste de mim o teu alvo, tornando-me um peso para mim mesmo? Por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó. E se me procurares, já estarei desaparecido. A vontade de Jó é morrer. Antes ele não queria nem existir. No capítulo 3. Mas agora, ele quer ficar num canto e morrer. Onde agora ele olha para a futilidade da vida e tristeza da alma humana em geral e pede para o Deus deixá-lo sozinho para que ele morra em paz. Ele descreve o desespero da raça humana em geral, o destino comum de toda a humanidade. Seu sofrimento o faz olhar de forma pessimista de como a vida é penosa e infrutífera, onde a vida é um sopro breve que chega a ser monótono, que todos chegam ao mesmo destino, a morte. É como um trabalhador, um escravo, como um dia deles que pela monotonia do seu trabalho não tem fim, não tem recompensa. É interessante que as suas próprias feridas estão agora cometidas de vermes, de vermes, agora as crostras, pus, infecção. É a única coisa que eu sei agora fazer, Deus, limpar as minhas feridas, lidar com as minhas infecções. Ele apresenta os motivos para Deus e diz, Deus, deixa eu morrer em paz. Deus, se possível, esqueça que eu existo. Deus, se possível, diante da sua grandeza e majestade, nem lembre-se de mim mais. Deus, o Senhor tem outras preocupações. Para que o Senhor ficar me perturbando? O que importa? Deus, eu sou insignificante diante da tua grandeza, diante daquilo que o Senhor é. O que são os meus sofrimentos? Deixa eu morrer em paz. Ele inclusive diz, olha, se tivesse pecado, mas aqui ele não acha que ele tem pecado, acusando aqui, e ele questiona, mas é um questionamento de tamanha severidade que ele está sendo tratado. Lembrando que agora ele não precisa ser o alvo nem mesmo da atenção de Deus para que ele viva todo esse sofrimento. Deus não precisa lembrar de mim. Onde agora simplesmente Jó descreve essa relação de sofrimento com a própria vida. Onde a vida agora, o simples fato de viver, é dor no seu coração. O simples fato de respirar causa em Jó uma dor inimaginável. Jó questiona, Deus, por que o Senhor está lembrando de mim, inclusive, com tamanha aflição? Me deixa, porque eu sei do meu destino. Eu sei que já chegou o meu fim. Deus, desvia a sua atenção para outros, porque agora
essa vida, essa relação com a própria vida, de modo geral, é muito sofrida. Diante disso, irmãos, diante desse sofrimento relacional, não adianta discursos como o de Elifaz dizer assim, olha, confesse, resolva isso e você será abençoado novamente. Ele diz, tá bom, eu posso fazer isso, mas eu quero ser abençoado novamente. Fica tranquilo, irmão, vai melhorar. Mas Jó responderia, para que melhorar? Nem eu sei se eu quero isso. Fica tranquilo, Jó, Deus vai restaurar. Mas para que restaurar? Nem eu sei se eu quero mais a restauração da minha vida. Porque é muita dor, muito sofrimento, a vida dói, viver dói, Deus. Fica tranquilo, Jó. Deus vai restaurar e abençoar, te dar tudo novamente. Do que me serve as bênçãos de Deus? Se eu só vejo a solução da morte. Entenda que Jó aqui está numa situação onde a sua motivação da vida se esvai pela amargura do coração. Como um sopro. Numa relação com a vida e de viver agora se torna tão amarga e nada o motiva a continuar vivendo. Numa amargura de alma, numa relação com a própria vida, onde ele olha para a vida e nada o motiva. Nada, nada. Ele vê apenas pessimismo, tristeza, crueldade. É muito semelhante de algumas amarguras que vivemos no coração e diante de decepções e sofrimentos, onde muitas vezes nós lidamos assim, onde nós lidamos com isso de forma natural na nossa vida, com outros aspectos menos, não tão problemáticos como os de Jó aqui. Mas diante, por exemplo, de uma situação da profissão, para que buscar a profissão? Para que trabalhar? Para que me matar? Para que? Para que? Para que me casar? Para que eu manter casado? Se o casamento é puro sofrimento. O meu não, tá bom? Para quê? Para que ir na igreja? Se eu não mudo, se continuo pecando, se eu continuo vivendo essas decepções, para que continuar com essas pessoas, com esses meus amigos? Para que continuar vivendo? Para quê? Para quê? Diante do sofrimento relacional com Deus, diante do sofrimento relacional com seus amigos, diante do sofrimento da relação com a própria vida, onde as promessas de Deus, inclusive, de restauração, de bênção, de mudança, não fazem mais sentido para Jó. O que resta para Jó? Morrer. Agora a pergunta que surge é: morrer é a solução para a vida? Desgraçada? No pensamento de Jó, essa é a solução ideal para a sua vida. Mas a pergunta é: essa é a solução de fato? Diante do sofrimento da sua relação com Deus, diante do sofrimento da relação com seus amigos, da relação com a vida, onde agora mesmo pessoas dizendo, vai melhorar, Deus vai restaurar, mas eu não sei se eu quero isso, porque eu quero morrer. Essa é a solução. Mas a pergunta é, morrer é a solução? E eu faço essa pergunta para os irmãos aqui esta noite. Morrer é a solução? Não precisa dar fala. Responde aí para você. Morrer é a solução para a vida? Terrível. E para os sofrimentos que nós estamos, muitas vezes. Morrer é a solução quando não há motivação nem esperança? Ou mesmo quando há motivação e esperança, eu não consigo vê-las e eu prefiro ainda morrer do que vivenciar essa esperança, essa motivação? Morrer é a solução quando não sobrou nada de mim? Mesmo que tenha sobrado amigos, pessoas, mesmo que pessoas estejam ali, eu digo, tudo bem, mas eu não quero, eu quero morrer. Porque muitas vezes nós pensamos, em determinados momentos, que a morte é nossa aliada. Porque a morte passa a ser cogitada
Quando toda a esperança e verdade de restauração, mesmo apresentada para nós, passa a ser assim, cogitada e pensada. Porque a morte passa a ser, inclusive, adorada, venerada, cultuada em algumas religiões. Porque há a celebração da morte, como que se a morte fosse algo esperançoso, maravilhoso, para uma vida terrível. A morte é a nossa amiga? A morte é sua amiga? É interessante porque a morte, ela é uma inimiga de Deus. Mas nós achamos e comparamos a morte agora, em determinados momentos, e contemplamos que essa é uma solução. Às vezes até do próprio Deus para a minha vida. Mas nos esquecemos que a morte é a própria inimiga de Deus, quando Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 54 a 57. E quanto a esse corpo, se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal, se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, é a força do pecado, é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Jesus Cristo. Amém? A morte não é sua aliada para os seus problemas. A morte não é a sua amiga, quando você não consegue mais enxergar esperança nenhuma para a sua vida. A morte não é a solução para a vida difícil. Se você cogita isso, se você está sendo tentado a pensar que diante e não vê mais nenhuma solução para a sua vida, nada que possa assim confortar, consolar o seu coração, trazer esperança, e mesmo assim você visualiza isso e diz, não quero viver isso, eu quero apenas morrer, em nome de Jesus. Não ache que a morte é sua amiga. Porque ela é inimiga de Deus. Porque quando Deus criou esse mundo, quando Deus criou homem e mulher, Ele não os fez para morrer. Deus fez o homem e mulher para morrer? Mas por causa do pecado, agora lidamos com a morte. Mas pastor, como é que nós lidamos com isso? Nós precisamos lembrar que aquele que nós cremos é a essência da vida. Não é à toa que João, capítulo 6, versículos 33 a 35, o Senhor já vai dizer assim, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. E Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Talvez cabe a nós pensarmos e começarmos a nos alimentar mais desse pão da vida que nos dá a vida. E não o pão amargo da morte. Talvez cabe a nós, todos os dias, mesmo diante do sofrimento, olhar para Cristo Jesus, o pão da vida, que dá vida ao mundo, e nos alimentarmos dele. E aqui, isso começa pela salvação no próprio Cristo Jesus. É olhar para a sua vida e dizer, Deus me alimenta no dia de hoje, Deus me dá forças no dia de hoje, porque hoje eu estou amargo, eu estou amargurado, Deus, eu não quero viver hoje, eu não tenho satisfação no meu dia, mas eu quero ter a satisfação no Senhor, em nome de Jesus. Isso é se alimentar de Jesus. Deus, eu estou amargurado nessas relações com essas pessoas, eu não quero perdoar, eu não quero conviver com essas pessoas, eu não quero ver essas pessoas na minha frente. Eu prefiro morrer a ver essas pessoas. Deus, me alimente e me dê forças para viver conforme o Senhor deseja. Porque eu prefiro morrer a estar perto dessas pessoas. Porque Ele é o pão da vida. Não é à toa que Ele descreve ainda em João capítulo 11, versículos de 25 a 26. Então o Senhor Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá.
E todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Se você olhar aquilo que o Senhor Jesus está dizendo, Ele está dizendo assim, olha, a morte não tem mais vitória, porque mesmo você passando por ela, você em mim viverá. É como se Jesus está dizendo, isso já morreu. Isso não tem mais poder. Sabe por quê? Porque eu sou a vida. Eu sou a vida. Você está tão preocupado com a morte? Você está tão preocupado com a morte? Você acha que ela é a solução? Você acha que ela é a solução para os seus problemas? Ainda que você morra, meu querido, você volta a viver. Porque ela não tem poder mais sobre a sua vida, em nome de Jesus. Ainda que você morra, você viverá eternamente. Por isso, irmãos, a solução de toda a nossa vida, de todos os nossos sofrimentos, jamais será a morte. Mas Cristo Jesus, o pão da vida. Cristo Jesus, que é a ressurreição e a vida. Entenda que mesmo que eu ande pelo vale de sombra e de morte, Deus, a vara e o cajado do Senhor é o que me sustenta, é o que me dá vida. Mesmo que eu viva capenga, debaixo ali de escorado em Cristo Jesus, eu estou vivo naquele que justamente soberanamente tem a capacidade de dar a vida. Louve a Deus por isso. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, escorado em Cristo Jesus, vivo nele. Tá bom isso para você? Tá bom isso para você, essa vida ou não? Tá bom uma vida no vale da sombra da morte, escorado em Cristo Jesus, vivo nele? Quando não há mais, e aqui, irmãos, essa esperança bendita, eu me lembro de quando o Senhor Jesus e de quando os seguidores de Cristo Jesus, quando não tinham mais esperança, quando estavam amargurados, quando estavam agora não entendendo nada, decepcionados por tudo, uma pedra é rolada, não por homens, mas pelo próprio Deus. Quando na escuridão de um túmulo, uma pedra é rolada e uma luz sai de dentro daquele túmulo, porque a morte não pode conter o nosso Cristo. Porque agora, meus queridos irmãos, o Senhor nos ajuda a lidarmos, inclusive, com esse mal, com a maldição da morte sobre as nossas vidas. E a morte não pôde conter Cristo. A morte não pôde com a vida de Jesus. E nessa semana que estamos começando, não se iluda, não ache que é preferível morrer do que continuar vivendo essa vida. A não ser que você não tenha esse que é o pão da vida na sua vida. Se você não tiver, eu desafio você hoje a entregar a sua vida a Cristo Jesus. A reconhecer Jesus como o Salvador da sua vida. Se você acha que a morte é a única solução para a sua vida e que simplesmente diante dos sofrimentos, mesmo daquilo que Jesus está apresentando, já não... Eu preciso que você entenda que você precisa ter uma transformação em Cristo Jesus. Mas se você é um crente e está sendo consumido agora por isso, santifique o seu pensamento. Se alimente de Cristo Jesus, o pão da vida, para te dar forças. Para que você não seja tentado a achar que a morte agora é a sua amiga leal e que vai ajudar você com seus problemas. Vamos ficar de pé?